Aleluia. Juízes 16, verso 18 diz: E quando Dalila viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo: Subi mais esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os senhores dos filisteus subiram até ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e chamou um homem e fez com que ele rapasse as 7 tranças da sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. E ela lhe disse: Os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: Eu sairei como nas outras vezes anteriores e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam, e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza, e o amarraram com grilhões de bronze, e ele fazia moagem na casa prisional. Senhor Jesus, nós oramos nesta hora, Pai. Nós vemos a condição da igreja nos últimos dias, e temos visto, Senhor, a situação das pessoas, em geral, se ver tudo isso. E nós oramos nesta hora, pedindo que aquele grupinho que podemos chamar de noiva do Deus vivo, possa estar livre desta cilada, e que possamos nos alegrar nesta noite através da Tua palavra, tomando o exemplo do Teu servo Sansão, que não venhamos a cair no mesmo erro e seguir adiante, Senhor, ao rumo certo, o rumo da palavra. Esse é o lugar que o homem deve direcionar-se. Assim abençoe todos nessa noite, pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar no nome do Senhor Jesus. Essa frase de Sansão, ela é muito triste, ao meu ver, sempre que eu leio essa parte da Bíblia, quando ele já com seus cabelos cortados, o seu segredo revelado, disse: Eu sairei como nas outras vezes e me sacudirei. Mas a Bíblia diz: e ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. É muito triste saber que Deus havia se retirado de Sansão. Amém? Sansão foi levantado, segundo a palavra de Deus, para ser um juiz em Israel. Deus fez um pacto com a mãe dele, dizendo: o menino que há de nascer nunca passará navalha na sua cabeça, não poderá cortar o cabelo, porque ele será nazireu de Deus. Ele era nazireu e por isso não devia cortar. É um pacto que Deus tinha feito. Nós precisamos saber que Deus tem um pacto conosco. Com Sansão era o cabelo, né? Mas conosco é o quê? O que diz Deuteronômio? Se atentamente ouvir a minha voz e os mandamentos e os meus mandamentos obedecer, onde tu pisar, abençoado será. Nós queremos sempre abençoar, nós queremos ter o dom da cura, nós queremos sempre onde pisar, abençoar, só que muitas vezes nós esquecemos que existe um se. Deus diz que nós faremos isso se atentamente ouvir a sua voz e obedecer. Amém? Qual é a voz de Deus? É a sua palavra. A palavra de Deus é a sua voz. O Brana diz que obediência completa à palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em você quando você obedece à palavra de Deus. A evidência do Espírito Santo não é falar em línguas, porque isso até os ímpios falam. Amém? Mas a evidência do Espírito Santo é a obediência completa à palavra de Deus. Há pessoas na igreja que nem falam línguas, mas têm o Espírito Santo. Não significa que falar em língua é ter o Espírito Santo. Paulo diz, em Coríntios capítulo 12, ele diz: a uns na igreja foi dado o dom da palavra,
a outros foi dado o dom da profecia. Ou seja, quer dizer que nem todos têm o dom da profecia. Uns têm o dom da palavra e outros já não têm o dom da palavra, já têm o dom da profecia. E diz assim, e a outros foi dado o dom da cura. Nem todos na igreja têm o dom da cura. Amém? Mas a uns foi dado e a outros não. Aí diz assim, e a outros foi dado o dom da língua. Quer dizer que nem todos têm o dom de língua. No entanto, esses que têm o dom de língua faz parte do corpo. E assim, como nem todo o corpo é pé. Você já pensou, irmão Heraldo, se todo o seu corpo fosse pé? Tivesse pé no joelho, tivesse pé na coxa, tivesse pé na barriga, tivesse pé no ombro, pé no nariz, pé na orelha, você virou uma coisa feia demais. Pé para todo lado. Então o pé tem um lugar dele no corpo. E o lugar dele está certinho. Amém? Então o pé fica lá embaixo, no lugar dele. Mas só que o pé não pode dizer assim, eu não preciso do ouvido. Porque o ouvido tem a sua serventia e está no lugar certo. Amém? O ouvido não pode dizer, o nariz, eu não preciso do nariz. Porque o nariz está no lugar certo e tem sua serventia. Há mais ou menos um mês atrás, eu perdi a capacidade de sentir cheiro e fiquei desesperado. Não é? Coisa melhor que tem você chegar assim num churrasquinho e sentir o cheiro, irmão. Mas você não sentir mais é muito mais. Você chegar num lugar e sentir o cheiro de uma comida, ou entrar no jardim e sentir o cheiro de flor, né? E vocês que têm esposa, cheirar o cangote da morena, né? É bom, né? E não, imagine não tendo mais a capacidade de cheirar, né? Aí ela não pode, nem usa mais perfume, você nem sabe, mas ela está fedendo e você pensa que ela está cheirando. Então, mas porque o nariz tem sua serventia, e olha que serventia, grande serventia. Porém, o nariz tem seu lugar. O nariz não pode ir para o lugar do pé. O nariz não pode tentar fazer o que o pé faz. Porque não tem como o nariz ser uma coisa para pisar no chão. Ele tem a serventia dele, mas no seu lugar. E o pé tem a sua serventia no seu lugar. E na igreja, nem todos falam em língua. Imagine se todo mundo falasse em língua na igreja. Ah, eu tenho que falar em língua, porque se eu não falar, os irmãos vão dizer que eu não tenho o Espírito Santo. Aí todo mundo falando, aí vira uma confusão. Ninguém entende nada. Mas tem que ter o que fala em língua e tem que, o que interpreta. Amém? Tem o que canta, tem o que prega, tem o que ora, tem o que tem o dom da cura. Assim tudo faz parte do corpo. Aí vem as religiões e diz, não, só tem o Espírito Santo quem fala em língua. Aí as pessoas começam a tentar falar em língua quando nem tem o dom. Com medo das pessoas dizer que ele não tem o Espírito Santo. Calma, deixa Deus te usar. Se ele não te deu o dom da língua, ele vai te dar o dom de outra coisa. Você pode ter o dom de cantar. Olha que o irmão Heraldo tem um dom de cantar, o irmão Cláudio, né? O Tiago tem um dom de tocar, né? O irmão Edgar tem um dom, às vezes. Será que o irmão Edgar não tem dom? Dom tem, irmão. O irmão Edgar tem o dom da oração, né? O irmão João Roberto tem o dom da oração. Assim todos têm o dom. Mas aí, se todo mundo for orar, não dá. Tem aquele que tem o dom de orar e ele vai orar e os outros vão só glorificar. Se todo mundo for cantar o mesmo hino, né? Então tudo tem que estar posicionado. Então, a evidência do batismo do Espírito Santo não é falar em línguas. Porque senão o que não tem o dom de falar em línguas não ia ter o Espírito Santo, né? Mas a evidência é obediência completa à palavra. Nós encontramos que o canal 6, Canção Nova da Igreja Católica, eles falam línguas lá e eles não têm o Espírito Santo. Se você perguntar se eles têm, diz que tem. Mas eu conheço quando a pessoa tem ou não. Eu pergunto para ele assim, ó, você tem que fazer um teste. A pessoa diz, eu estou cheio do Espírito Santo, tá? Tá. Você aperte ele na palavra que ele pula lá fora. Se você chegar com ele e dizer, você tem o Espírito Santo? Tem, então para de adorar essa imagem de escultura e adora só Jesus. Aí ele pula lá fora. Então, porque não tem. Quem tem o Espírito Santo, obedece. Amém? Muito bem. Mas, voltando ao tema, né? Aqui, nesta noite, estamos na Vila América. Todas as quarta-feiras estamos aqui, irmão Oswaldo. Você é convidado, viu? Todas as quarta-feiras estamos aqui neste lugar.
Sansão, né, foi levantado por Deus e tinha um pacto, né? Se ele não cortar o cabelo, mãe dele, eu nunca vou sair dele. Mas é interessante essas coisas. Deus faz um pacto. E Deus fez um pacto com você. Se crer. E duas coisas. Para Sansão, Deus pediu só o corte, para não cortar o cabelo. Mas para o irmão Heraldo aqui, para mim, para o irmão Oswaldo, para todo mundo, Deus pediu duas coisas. Que nós crê que seja batizado. Ele diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. Você quer ser salvo? Então você tem que crer e ser batizado. O pacto de Sansão é, se tu não cortar o cabelo, eu não saio de ti. Mas se tu cortar, eu saio. E para nós é, se tu crer e for batizado, será salvo. E se eu não crer, será condenado, disse a Bíblia. Amém? Será condenado. Agora nós precisamos saber uma coisa, se não crer, vai ser condenado. Agora nós temos que saber se nós estamos crendo. Será que estamos crendo? Ou será que estamos crendo como os demais? Que crê no sentido de acreditar que Deus existe, né? Mas não crer no sentido de fazer. Aí lá vai eu contar, toda vez que chego nesse ponto vem a história do rapaz que passava por cima de um cabo de aço, de amarrado de uma montanha para outra, de um lado para o outro, e não caía. Ele era equilibrista. E o povo aplaudia, tinha centenas de pessoas observando. E ele perguntou, quem crer que eu sou capaz de passar de novo carregando um de vocês na costa? Todo mundo gritava, nós cremos e nós cremos. E ele disse, então vem um aqui e monta na minha costa. E ninguém foi. Então, assim eles creem da boca para fora. Mas crer é levantar, ir lá e montar na costa do homem. Amém? Crer é levantar e fazer. Quando Deus mandava Davi para uma guerra, disse, ó, não temas, porque eu estou contigo. Vou entregar os amalequitas na tua mão. Ele arrancava a espada e ia para cima. Ele não ficava lá deitado na cama dele dizendo, mulher, Deus falou que Deus vai entregar os amalequitas na nossa mão e ir lá deitado. Não. Deus falou que vai entregar os amalequitas na nossa mão, que nós vamos vencer a guerra. Ele sacava a espada e partia para cima, porque Deus tinha dado uma promessa e agora ele colocava Deus em sua palavra e ele ia para cima. Amém? Quando você estiver doente, lembre-se, Deus disse, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então regaça a mão na camisa, vai lá, põe a mão sobre o enfermo e ora. Amém? No nome de Jesus Cristo. Seja por palavra ou seja por obra, faça-se no nome do Senhor Jesus Cristo. Então o rapaz muito belo chamado Sansão, cabelos dele tinha 7 tranças. A mãe dele fez 7 tranças. Só ele, a mãe dele e Deus sabia do segredo. Amém? Que ele não podia cortar. Mas ele era um pouco namorador, viu, jovens? E ser muito namorador não é bom, né? Desde o tempo de Sansão, viu, Caboquinho? Tá quase chegando no tempo de começar a namorar, dar trabalho para a mamãe, chegar em casa só 2 da manhã, né? Mas veja bem, Sansão, ele começou a fazer umas coisas erradas. Em Gênesis 16 nós encontramos que ele, né, andou se envolvendo até com prostitutas, né? Então, veja bem, ele se envolveu com uma mulher errada, chamada Dalila. Certo? Ele se apaixonou por essa mulher, deixou-se envolver, e ela começou a conquistá-lo através da lábia, através da boa conversa, mas ela era do diabo. Porque os filisteus eram o diabo para Israel. Eles assolavam Israel. Se hoje os demônios, as enfermidades tentam assolar nós, saiba que para Israel naquele tempo os demônios que assolavam ele eram os filisteus. Era uma raça ruim que perseguia o povo de Deus. E não era para ele ter comunhão com as trevas. Era para Sansão ter comunhão com a luz. Os filhos de Deus procuram a luz. Amém? Então, ele se envolveu com essa mulher que veio dos filisteus, ela era filisteia, e ela conseguiu, através da lábia,
conquistá-lo, e ele disse a ela o que não devia ter dito. O seu segredo, que o que tirava a força dele era cortar os seus cabelos. Né? E então ela deixou ele dormir, mandou cortar seus cabelos. E então ela chamou os filisteus, os inimigos. E os inimigos vieram e entraram no quarto. E ela bateu nele e disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele disse essa triste frase. Ele acordou. Ele estava ali, não sei quantos anos tinha, se 25, 23 ou 30 anos. Depois eu vou ver direito aqui com quantos anos ele... Acho que a Bíblia relata aqui, mas depois eu vou ver para vocês. Mas por enquanto não sei, não adianta a gente dizer. Então ele se levantou, ele tinha músculos, ele tinha a sua massa, o seu corpo continuava ali. Ele sentia os seus músculos. Mas só que a força não vinha dos seus músculos. A força vinha de Deus. E então ele disse essa triste frase. Ele disse: levantar-me-ei. Veja bem. Eu sairei como nas outras vezes anteriores e me sacudirei. Vou matar de novo os filisteus. Mas a Bíblia diz: ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Isso é triste. Ele não sabia que o Senhor havia saído dele. Amém? Então nós podemos tomar aqui o que aconteceu. Ele foi preso, sem força nenhuma, sem Deus mais. Furaram os 2 olhos dele, levaram ele para trabalhar como escravo dos filisteus. Agora veja bem, eu quero comparar Sansão à igreja nesses últimos dias. Amém? A igreja nesse um acordo. Lá no passado, quando Jesus trouxe sua mensagem, e ali ele instituiu seus apóstolos, e ele disse: ide, fazei discípulo todas as nações. Mateus 28, 19. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então ele subiu aos céus e disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido da força, do poder. Porque até então a igreja tinha massa como Sansão, tinha músculos, mas não tinha o poder, não tinha força. E então eles ficaram, irmão Heraldo, em Jerusalém, esperando. E até que um dia eles estavam orando no cenáculo, quando desceu do céu um vento impetuoso, e ali o poder caiu. A força encheu os músculos da igreja. Até a sombra, irmão, dos apóstolos curava os enfermos. Eles não tinham prata e nem ouro como a igreja hoje tem. Hoje a igreja tem prata e ouro. Hoje a igreja diz o seguinte: Deus é o Deus da prata e do ouro, então você tem que ter carro, você tem que ter isso, você tem... No tempo dos apóstolos eles não tinham. Porque quando Pedro e João subiram ao templo chamado Formosa, o coxo falou para eles: dai-me uma esmola. Eles falaram para ele. Ele disse: nós não somos da Igreja Universal, nós não temos prata nem ouro. Nós não somos dessas igrejas modernas, nós não temos riqueza nenhuma. Oh, que pena, você não tem nada, nem uma moedinha. Não tem. Se nós fosse membro do Bispo Macedo, nós ia ter. Mas como nós não somos, como nós somos de Cristo, nós não temos dinheiro nenhum da terra. Mas nós temos uma coisa. Tu quer? O que nós temos, nós te damos. Nós só podemos dar o que tem. O pastor Moura dizia isso. O pastor Moura dizia: você só pode dar o que tem. O que vocês têm para me dar? Isso aqui, ó. Levanta e anda. Era isso que eles tinham. Poder de Deus. Força de Deus. É isso que eles tinham. Hoje não. Hoje a igreja tem dinheiro. Poder de Deus ela não tem. Ela tem dinheiro para pagar a mídia, para fazer propaganda, para dizer que está sendo muito curado, e faz uma farra, e conquista. São capazes até de pagar pessoas para entrar na plataforma numa cadeira de roda
e sair andando para dizer que aconteceu uma cura. Tudo eles fazem hoje com dinheiro. E eles crescem, porque eles têm prata e ouro. Mas aquilo que Pedro e João tinham, eles não têm. Por quê? Porque eles perderam a força. Perderam quando? Então é só você voltar um pouco no tempo, você vai ver. Em meados do 2º século, a história relata que os cristãos começaram a deixar aquele pensamento teológico primário e passaram a adentrar em um pensamento teológico secundário e intelectual, diz o site Wikipedia. Diz também o Google Acadêmico, está estampado na internet, em cada site, que ali se levantou homens como Papias, Teófilo, Hipólito. Todos esses homens começaram a estudar a Bíblia e começaram a buscar conhecimentos humanos. E eles foram deixando Satanás enganá-lo. E eles foram deixando a palavra e eles foram perdendo a força. Até que no concílio de Nicéia, em 325, a igreja estava já com os olhos furados, amarrada a um tronco, debaixo do domínio de Constantino, imperador de Roma, e Atanásio de Alexandria. E então eles fizeram com que a igreja perdesse a força. Daí para frente, se você dissesse glória a Deus na hora do culto, eles iam lá, te amarravam e te botavam na fogueira e te queimavam por heresia. Daí para frente você não podia mais orar de joelho. Daí para frente você tinha que crer no coelhinho da Páscoa que bota ovo de chocolate. Isso não existia no tempo dos apóstolos. No tempo dos apóstolos, a Páscoa, eles matavam um cordeiro e comiam com ervas amargosas e pão asmo. Em abril, comemorando a passagem de Israel sobre o Mar Vermelho. Mas depois que a igreja perdeu a força, apareceu um coelhinho que coloca ovo de chocolate. Depois que a igreja perdeu a força, apareceu 3 pessoas da Santíssima Trindade em Mateus 28, 19, que não tinha. Em Mateus 28, 19 tinha Pai, tinha Filho e tinha Espírito Santo, mas isso não eram 3 pessoas. Mas depois do concílio de Nicéia, esse Pai, esse Filho e esse Espírito Santo, de Mateus 28, 19, passou a significar 3 pessoas da divindade, entrando em contradição com a Bíblia quando diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A coisa começou a entrar em contradição, porque quando os fios estão errados, começa a dar curto-circuito, né? Quando os fios estão errados, começa a dar curto-circuito. Aí começou a dar curto-circuito. Porque tem 3 senhores lá no céu, mas a Bíblia diz: o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aí dá curto-circuito. Tem que batizar no nome da Trindade, mas só que os apóstolos só batizavam em nome de Jesus. Atos 2, 38, Atos 19, verso 5, Atos 10, 48, Atos 16 e assim por diante. A coisa, quando está fora da Bíblia, dá curto-circuito com a Bíblia, não pode dar certo, não pode encaixar. E a igreja perdeu a força. E então veio Lutero, veio John Wesley. Eles abriram um galho, saíram do catolicismo, mas tudo que eles puderam fazer foi tirar o povo da adoração de imagens. Eles não conseguiram tirar o povo da doutrina trinitária criada pelo catolicismo. Eles não conseguiram fazer o povo crer de novo na manifestação do Espírito Santo. Veio John Wesley, veio batistas, presbiterianos, e a igreja morta, sem força,
amarrado às colunas do templo de Dagon, servindo de palhaça para Satanás. A igreja, num culto, ninguém podia dizer aleluia, que todo mundo olhava para trás, para ver quem é o doido que falou aleluia, porque para eles isso era cafono, antigo. Mas, veja bem, por volta de 1906, ou 1909, se eu não me falha a memória, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, numa rua chamada Rua Azusa, Deus começou a devolver a força para a igreja. Um grupo de irmãos ali na Rua Azusa começaram a sentir um poder descendo do alto. Aí quando eles diziam aleluia, os outros não olhavam mais para trás para criticar, mas também diziam aleluia. E aí um dizia glória e o outro aleluia. E então começaram a falar em línguas. E começaram a profetizar, interpretar as línguas. E rolavam no chão, e o fogo do Espírito descendo. E as pessoas passavam na rua, aqueles velhos presbiterianos, os velhos wesleyanos, os velhos metodistas, zombavam, criticavam e diziam, são santos roladores. E chamaram eles de santos roladores, porque rolavam no chão e gritavam no Espírito, falavam em língua, profetizavam, as curas aconteciam, e o poder de Deus voltando para os músculos de Sansão. Amém? Amém. E então eles foram chamados de os pentecostais. Os pentecostais. Aí teve dois irmãos num país chamado Suécia. Creio que é Suécia. Suécia. Que ouviram falar disso. E a alma deles estava sedenta. O nome de um era Daniel Berg e do outro era Gunnar Vinga. Eles eram suecos. Mas eles já estavam cansados daquele sistema religioso. Que se desse glória a Deus era criticado. Daquele sistema de um Sansão sem força, amarrado. Que não ia para frente com os olhos furados. O irmão Branco diz, a igreja estava cega. Viveu durante todas essas eras as palpadelas. A igreja estava como Sansão. Daniel Berg com o navio pegaram lá um transporte, não sei se navio, ou o que foi, e vieram da Suécia para os Estados Unidos buscar esta força. Aleluia. E eles chegaram numa cidade dos Estados Unidos chamada Chicago. E quando eles chegaram ali, encontraram um irmão que já estava com essa força. Amém? Esse irmão olhou para eles e falou em línguas estranhas. Falou em línguas estranhas para eles. E veio alguém e interpretou a língua estranha. A língua, o irmão era americano, ele falava inglês, porém ele não falou inglês, ele falou outra língua. Porque línguas estranhas, irmão, não é esse negócio de siricai, sirianda, ou labachaia, como eles falam por isso, é brincadeira. Língua estranha é um idioma aqui da terra mesmo. Por exemplo, eu sou brasileiro e falo português. Se de repente eu começar a falar francês aqui no púlpito, é língua estranha que Deus está me usando. Mas Deus só faz isso se tiver um francês aqui, para interpretar. Porque não adianta falar em língua estranha e não interpretar. Paulo disse isso. E a língua estranha foi criada por Deus para ganhar outros povos. Portanto, se estamos numa reunião que todo mundo fala português, e estiver um alemão sentado aí que não está entendendo o sermão, Deus faz o alemão entender o que eu estou pregando em alemão, para ganhar a alma dele. Isso é que é línguas estranhas. Agora esse negócio de siricai, siriano é brincadeira das igrejas, inventaram para dizer que tem o Espírito Santo. Isso aí não existe. Então, lá em Chicago, o irmão era americano, ele falava inglês, e você sabe que ele falou uma língua estranha. E sabe que língua estranha foi que ele falou? Era português. O irmão era americano, não sabia falar a nossa língua, e ele chegou para o Daniel Berg e disse, vocês vão para um país chamado Brasil,
para uma cidade chamada Belém, para um estado chamado Pará. E lá vocês vão levantar a obra do Senhor. Esse irmão era americano, não sabia falar português. Nada de português ele não sabia. Mas ele falou português. Daniel Berg diz isso em seu livro. Ele diz, quando nós chegamos em Belém do Pará, que nós aprendemos a falar português, nós descobrimos que a língua estranha que o irmão tinha falado para nós em Chicago era português. Está vendo como era a língua estranha antiga? Era assim, não era esse negócio de xalabandaia. Viu? Então, o irmão falou isso para eles. E eles vieram, como diz a canção. Muitos vieram da Suécia para o Brasil. Outros se foram do Brasil para o exterior. Levando esse evangelho de poder. Amém? Eles vieram para cá. Eles vieram para a nossa cidade. Eles vieram para Bragança. E eles começaram este poder aqui, nesta cidade. Porém, irmão, não era uma igreja de um Sansão de olhos furados, sem força e amarrado. Era uma igreja de um Sansão com o poder de Deus nos músculos. Não era o Sansão que Deus tinha saído dele. Era o Sansão de outrora. Pois a Bíblia diz, Sansão disse, eu vou me levantar e vou de novo fazer o que eu fazia. Mas a Bíblia diz, mas ele não sabia que Deus tinha saído dele. Amém? E quando começou em Belém do Pará, os pentecostais, eles tinham força nos músculos. Eles tinham visões espirituais, porque eles não estavam cegos como Sansão. Eles falavam em língua, profetizavam, e os enfermos eram curados, os aleijados andavam. A igreja tinha poder. Mas eles tiveram que partir para o Senhor. Daniel Berg e Gunavinho se foram. E depois da morte deles, você sabe o que aconteceu? Aquela igreja que eles deixou. Primeira coisa que a igreja faz para ela perder a força, ela se denomina. Era os pentecostais. Eles arranjaram um nome chamado Assembleia de Deus. Bem, aí começou o erro. Pararam de batizar em nome de Jesus Cristo, como eles faziam. Passaram a batizar como a Igreja Católica, em nome da Santíssima Trindade. E então as irmãs que usavam saias longas, começou a encurtar a saia. A igreja começou a morrer. A força começou a sair. E hoje você olha para esta igreja que eles fazem como Sansão hoje. Hoje eles dizem, vamos fazer um movimento em tal lugar, vamos nos levantar e vamos fazer como fazia antigamente, mas eles estão como Sansão, que não sabe que Deus saiu deles. Aí a Jezabel, pintada com um brinco na orelha, sobe no púlpito e vai pregar o evangelho. Depois de Paulo ter dito, as mulheres não podem pregar, 1 Coríntios 14, 34, estejam caladas nas igrejas, se quiser aprender alguma coisa, aprenda em casa com seus maridos. Agora ela sobe no púlpito em seus dias. Eu estou falando em seus dias para não falar, irmãs, a palavra. Porque para Deus era abominação a mulher entrar no templo em seus dias, em período de menstruação. Não podia, era abominação. Hoje ela sobe em período de menstruação no púlpito. Isso é abominação. Paulo diz, é indecente que a mulher pregue no púlpito. Imundo para Deus. E eles dizem, nós vamos ter um culto, nós vamos ter um evento, e vem um pastor de São Paulo, e nós vamos se levantar, e nós vamos fazer de novo como nós fazíamos no tempo de Daniel Berg, mas é a mesma coisa de Sansão. Sansão também disse a mesma coisa, quando acordou, ele não sabia que a força tinha sido, que Deus tinha saído dele, e ele disse, levantar-me-ei, e farei de novo como antes, mas a Bíblia diz só que ele não sabia que Deus tinha saído dele. Agora tudo que eles podem fazer para segurar o povo é piquenique, passeio de praia, gincana, vigília e arroz com galinha. Para poder segurar.
Vai ter sorteio no culto hoje para poder segurar o povo, porque a igreja perdeu a força. Antigamente o povo não ia para a igreja por causa de sorteio. O povo ia para a igreja porque ele queria ver o aleijado andar, porque ele queria ver o cachaceiro se libertar, porque ele queria ver o pecador se salvar. Hoje ele não vai para isso. Hoje ele vai para comer arroz com galinha. Hoje ele vai para comer mingau. Hoje ele vai por causa que o culto é de aniversário. É o Sansão sem força e com os olhos furados, porque a pessoa cega, você diz, você não está vendo, ele fica teimando, cego guiando cego, ambos caem no buraco. Infelizmente, a igreja perdeu a força. E o Mombrana diz aqui, vou encerrar com esse parágrafo para que ele possa dizer. O Mombrana diz, os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. Quem não era os Estados Unidos? Fundado por cristão, seu presidente Abraham Lincoln era um cristão, um servo de Deus, se tornou o primeiro, que ele foi o primeiro presidente, não sei qual o número lá, mas não sei, acho que não era o primeiro, mas era um presidente crente. Hoje eles estão lá. Observe a situação da primeira dama dos Estados Unidos. Olha a situação. O irmão diz, os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. A Rússia vem sobre ti. A China vem sobre ti. Essa poderosa nação que dominava o mundo, que era o centro do comércio do mundo, hoje está na palma da mão da China. A China dominou o mundo com essa peste do coronavírus. Derrubou a economia das maiores potências do mundo. Os filisteus, os comunistas que não creem em Deus, os ateus, vêm sobre ti, Brasil. Você tem rejeitado a palavra de Deus. Agora nós temos um Brasil de olhos furados, sem força, sem o poder de Deus, e um monte de religiosos dizendo, nós vamos se levantar e vamos fazer de novo como antes, mas não sabem que Deus saiu deles. Você não pode enfrentar a China com essa doutrina de Valdomiro Santiago. Você não pode enfrentar a China com essa doutrina de R.R. Soares. Você não pode enfrentar a China com essas doutrinas evangélicas fracas, frias e formal de hoje. Os filisteus vêm sobre ti. Os filisteus vêm sobre ti, Assembleia de Deus. Os filisteus vêm sobre ti, Adventista. E o pior é que vocês estão sem força. Vocês nem batizam mais em nome de Jesus como antigamente. Vocês nem creem mais que Deus é uma só pessoa da divindade como antigamente. As vossas mulheres estão pintadas como Jezabéis, pregando no púlpito. Os maridos não têm força. Os pastores não têm poder para pregar contra o pecado. Porque eles sabem que se pregar eles vão embora e não tem mais dízimo, não tem oferta. Eles estão sem força. O pastor tem medo de ir embora e não ter mais dízimo, de ele voltar a andar de bicicleta e comer cuscuz de milho no meio-dia. Porque agora o pastor está gordo, comendo churrasco, bebendo Coca-Cola, andando de carro importado. Ele não quer deixar essa vida, ele mesmo não, que não vai pregar contra a saia curta da irmã, porque ela dá um dízimo alto. Porque ele perdeu a força, a igreja perdeu a força. E ainda diz, nós cremos em Paulo, se Paulo ressuscitasse hoje e viesse sobre esses púlpitos e pregasse uma mensagem, ele ia acabar com essas igrejas. As paredes iam rachar. Quando ele pregasse uma mensagem tão forte, ia rachar as paredes. Eles não iam suportar essa doutrina, pois o próprio Paulo profetizou dizendo, chegará nos últimos dias em que eles não suportarão essa doutrina. Então, é isso, aquilo, outro, cada um com um ismo. Cadê o povo da mensagem também? Está tudo morto. Eu tenho visto grupo da mensagem por aí. Tudo um monte de mundano, os irmãos cantando uns hinos estranhos, parecendo música apaixonada, e as irmãs dançando assim, ó. Da mensagem. Campo de futebol, sítio onde os irmãos jogam bola.
As irmãs jogam vôlei. A igreja perdeu a força. A igreja da mensagem. Agora eu vou falar da mensagem aqui no Brasil. Pastores se colocando como um oitavo depois de uma umbrana. É tanta doutrina, tanta heresia, tanta palhaçada. E isso mostra que a mensagem perdeu a força. Não a mensagem do Lombrana, mas aquela lá de 71 que veio para o Brasil. Trazida pelo missionário Marte. Aquilo ali perdeu a força. Se você quiser encontrar alguma força, você tem que ir para os livretos do Lombrana. Você tem que ir para as páginas da Bíblia. Vá para o quintal de casa e busque, leia, e ore, e clame ao Senhor, e busque essa força lá e diga somente uma vez mais, Senhor. Porque nessas igrejas da mensagem por aí, você não encontra não. A coisa está tudo moderninho também. As irmãs estão tudo de gargantilha. Agora eu já tenho prestado atenção no Facebook delas. Já tem um leve batom, não muito vermelho, irmãos. As moças, as irmãs da mensagem. E não só as moças, casaram. Cabelinho cortado, gargantilha, um leve batonzinho. E as unhazinhas também com um leve esmalte. Não é aquela coisa viva para ninguém perceber, mas está lá. O diabo já está lá, já tomou conta, já invadiu. A coisa é séria. Isso dá medo. E a gente vê o mundo caindo nos pedaços. Vê a pandemia aí. A areia assassina vindo, né? Agora tem a poeira assassina, até isso. Uma poeira, irmão, que está surgindo aí no mundo, que entra na sua casa, e você vai varrer, e ela entra ali no seu nariz, no nariz da pessoa, pronto, já era, morre. Estão vendo só que é fim de tempo, irmão? Não tem lógica disso ser à toa, é o fim do mundo. Aí, vespas, gafanhotos, e as pessoas querendo fazer como Sansão. Me levantarei e mais uma vez, mas não tem mais Deus. Deus saiu dessas igrejas. É preciso agarrar-se com as colunas do templo de Dagon e fazer uma oração sincera, dizendo somente uma vez mais, Senhor. Não é pedir para ficar aqui nessa terra, não. Sansão não pediu para ficar vivo. Ele não disse assim, deixa os filisteus morrer e eu ficar aí, espalitando os dentes. Não, ele disse que morra eu com eles. A igreja não tem que ficar pedindo para ficar mais nessa terra. Tem que orar, Senhor, acaba com esse mundo. Que vá nós junto com eles. Mas salva a nossa alma, pela tua graça e misericórdia. Amém? Não é tempo de pedir para ficar mais. Sansão não pediu para ficar. Ele disse, mata eu também. Mas me usa pela última vez, pelo menos, somente essa vez mais. Oxalá que a igreja pudesse fazer isso, que a igreja pudesse ser usada como foi no dia de Pentecostes, como foi em 1906 na rua Azusa, pelo menos uma vez mais. Que houvesse língua estranha de verdade, não essas coisas por aí, de verdade. Como foi em Chicago, quando os missionários da Suécia foram ali. Como foi em Soures, quando a irmã também falou em língua do Pará, primeira vez, ela falou em língua, e a língua que ela falou não era siricai, siriando ou xalabandai, era uma língua de outro país. Amém? Isso que é língua estranha, irmão. Que Deus tenha misericórdia da igreja nesses últimos dias. Vamos colocar nosso joelho no chão toda noite e orar. Vamos pedir que Deus conclua, a obra que está fazendo, curando a nossa irmã Antônia. Mas veja bem, ela vai voltar para casa. Ela vai ser feliz com vocês. Amém? Só se lembre de uma coisa. Família, não se esqueça de Deus. Amém? Não se esqueça de Deus. A Bíblia diz, o ímpio será jogado no inferno, e com ele todas as pessoas que se esqueceram de Deus. Amém? Quem se esquece de Deus vai para o inferno. Todos os dias se lembra, eu tenho um Deus. Tem culto agora, eu tenho um Deus para adorar. Amém?
Cante um hino porque você tem um Deus. Por que você está trabalhando e cantando um hino? Porque eu estou lembrando que eu tenho um Deus. Eu estou aqui adorando Ele. Por que você está aí com os olhos fechados, batendo os lábios, parece que está orando? Porque eu lembrei aqui que eu tenho um Deus. Eu estou falando com Ele. Amém? Não se esqueça, porque a Bíblia diz que quem se esquece de Deus vai para o inferno. Lembre-se de Deus. Não lembre-se de Deus só na hora da tribulação. Lembre-se quando tudo estiver bem. Quando a irmã estiver aqui, a irmã Antônia, todo mundo sorrindo. Quando você estiver fazendo aniversário dela, comendo aquele bolo, tudo sorrindo de felicidade, nenhuma preocupação. Mas espera aí, nós estamos alegres, mas nós temos um Deus. Adora a Deus. Amém? Lembra-te do teu Criador, diz a Bíblia, no dia da tua mocidade, antes que sejam os anos em que tu diga não há neles contentamento. Oremos. Pai Celestial, abençoa os teus filhos no grupo. Abençoe todos eles e abençoe-os aqui presente. Abençoe nosso irmão visitante. Que todos eles possam, Senhor, ser cheios da tua graça nesse momento. Que o Senhor fale com eles no coração. Não deixa, meu Deus, ninguém deixar escapar isso que foi colocado lá dentro. Não se esqueça de Deus nessa noite. Que o Senhor possa curar todos aqui. Que o Senhor possa concluir a obra na vida da irmã Antônia. Curando a tua serva, Pai, trazendo ela para casa, e assim, Pai, todos os seus familiares gozar de plena saúde e bênção, e que possamos ter, Senhor, sempre nas quarta-feira, esse espaço aqui para adorar o Senhor, para agradecer o Senhor pelas grandes coisas que tem feito em nossas vidas. Abençoa o Ministério de Bragança, Capitão Poço, Garrafão do Norte, Augusto Correia, nossos irmãos ali, abençoa todos eles, Pai. Entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cantemos uma canção. Enquanto nós nos despedimos, nós cantamos uma canção. Ré maior. Enquanto eu canto, vocês podem dizer: Deus abençoe. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, fique de pé, ouça o que vem do coração de Deus. Agora solte sua voz, cante. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavras, profetiza sem parar. Um escapinho descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, um escapinho descansa, cura, recompensa vem. Sem demora. Vocês estão em guerra aqui? Em guerra contra uma enfermidade, contra a enfermidade que atingiu sua mãe? Não pare de adorar em tempo de guerra. Enquanto Israel guerreava, Moisés com suas mãos levantava, Israel vencia. Quando Moisés cansava a mão e baixava, Israel começava a perder. E então veio Arão e Hur e seguraram as mãos do profeta Moisés para cima, porque suas mãos estavam cansadas. E enquanto eles seguraram, Israel venceu a guerra.
Enquanto a mãe de vocês está ali naquele hospital, mantenham vossas mãos levantadas. Não pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Não baixe a guarda. Repreenda o mal. Repreenda a enfermidade. Você vai vencer. Você vai vencer. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavras, profetiza sem parar. O escapio descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, o escapio descansa, cura, recompensa vem. Sem demora. Oh Pai, obrigado, Senhor, por tua presença neste lugar. Oh Deus, abençoe esse povo, dá a eles felicidade. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.